vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Querido Senhor, é impossível hoje não percebermos que alguma coisa está acontecendo. O Senhor está nos mostrando que tudo aquilo que um dia Jesus Cristo disse aqui na terra está agora acontecendo na vida dos seres humanos. Bondoso Pai, a Tua palavra será aberta mais uma vez hoje à noite. Aqui estão filhos Teus que vieram para ouvir a Tua voz. Filhos Teus que querem ter um encontro real contigo, se aproximarem mais de Ti. Por isso, nesse momento, eu quero lhe pedir que com Teu Espírito, o Senhor toque cada um dos corações que aqui vieram. Que a nossa vida seja preenchida, que o vazio, talvez, que entramos aqui, neste momento, vá embora. E que o Senhor tome conta de cada um de nós. Fica, portanto, aqui neste momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos. Sábado à noite, disse o pastor Daniel, um dia de oportunidades, né? Tanta coisa para fazer. E alguém veio aqui perto e falou assim: pastor, não termina muito tarde hoje para não estragar a minha pizza. Eu falei: não, tá bom. Eu vou ser bom. Mas falou brincando, mas eu vou tentar não atrapalhar a pizza de ninguém hoje à noite. Não sei se vai ter pizza de alguém ou não, né? Vai ter? Não, não vai. Então, já que não vai, então vamos ficar mais à vontade, né? Mas vocês voltaram e sábado à noite é um dia atípico aqui para a igreja do NASP, para a programação evangelística. Você é muito bem-vindo, você que está nos assistindo pela internet também. Eu não sei se minha esposa está vendo, mas ela falou que ia assistir. Então, um beijo para ela aqui, que está lá em casa, onde nós moramos, lá em Arthur Nogueira, no interior, a 170 quilômetros daqui. A partir de hoje à noite, nós vamos estudar um pouco mais profundamente o livro do Apocalipse. E há pessoas que, quando falam do Apocalipse, têm medo. Alguns dias atrás eu fui na casa de uma senhora, e na hora que eu estava para sair da casa dela, eu falei assim: a senhora pode pegar uma Bíblia, que eu vou ler um texto, e fazer uma oração com a senhora? E ela veio com a Bíblia dela, e me entregou, mas me chamou a atenção, quando eu abri a Bíblia, havia um clips, assim, prendendo um grupo de páginas, no final da Bíblia. E eu, curioso do jeito que sou, perguntei assim: o que é esse clips aqui? Ele falou assim: pastor, esse clips é para deixar fechado o livro do Apocalipse. Fechado. Aí eu falei assim: mas por que está fechado? Assim, pastor, porque eu tenho medo desses negócios que estão nesse livro aí. E fala de umas coisas aí que vai acontecer, e de guerra, e de Armagedon, e dessas coisas assim, de besta que sobe do mar, e besta que sobe da terra. Ah, pastor, eu tenho medo disso aí, então eu deixo fechado porque eu não quero nem ver. Sabe por que isso acontece? Porque criou-se na mente das pessoas a ideia de que Apocalipse tem a ver com tragédia. Apocalipse tem a ver com destruição. Quando falam desses sinais apocalípticos, nós logo pensamos: é o fim do mundo, é a destruição de tudo. Alguém
falando dos terremotos lá do Japão, falou assim: pastor, isto é o Apocalipse. Por que associamos Apocalipse à destruição? Eu quero lhes dizer algo exatamente ao contrário desta imagem que criamos do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é um livro de destruição. Ele fala de algumas coisas que nos deixam perplexos, mas a tônica maior do livro do Apocalipse não é destruição. O foco do livro do Apocalipse não é dizer para você que esse mundo simplesmente vai ser destruído, mas há algo por trás disso. E esse vai ser o tema do nosso estudo de hoje à noite. Mas antes de entrarmos no nosso estudo, de nos aprofundarmos um pouco mais, pastor Vinícius saiu aqui pelo campus e perguntou a algumas pessoas, não sei se você está no grupo dessas pessoas, mas essa semana vai ter de novo, né, pastor Vinícius? Ele vai sair e vai perguntar para outras pessoas, mas a pergunta que ele fez foi: o que é preciso para você ser salvo? Veja o que as pessoas disseram aqui pelo campus. Mais uma noite na série O Princípio do Fim. Hoje nós gostaríamos de saber o que as pessoas pensam, o que tem que ser feito para adquirir a salvação, o que é preciso fazer para ser salvo. Você vai ver as diversas respostas que nós colhemos no campus. Para mim, para a gente obter a salvação, basta apenas a gente crer em Deus e obedecer os seus mandamentos, seguir os princípios que Ele passou para nós. Pastor, para ser salvo você precisa aceitar a salvação, porque a salvação vem de Deus por intermédio de Jesus, que veio e morreu na cruz para nos salvar. Então você precisa aceitar a salvação e de acordo com os princípios que Ele deixou claro para a gente. E assim você vai ser batizado. Quem crê e ser batizado será salvo. Na minha opinião, amor. Se eu tenho amor, eu transmito isso aos meus semelhantes, eu sigo os exemplos que Jesus deixou para nós, eu respeito as pessoas, eu sigo a lei do Senhor e com isso a salvação estaria garantida para a nossa vida. Para mim, a salvação ela depende de eu aceitar incondicionalmente o amor que Jesus demonstrou por mim e corresponder a esse amor, ao amor de Jesus que Ele tem pela minha pessoa. A salvação é um dom de Deus, gratuito. Então o que a gente precisa mesmo é aceitar. O maior desejo de Deus é salvar a gente. E a gente só tem que aceitar isso. Então é um processo maravilhoso. Bem, pastor, a pergunta aparentemente parece simples. E na realidade é simples. Se eu crer em Jesus, entregar a minha vida sob o seu comando, eu serei salvo. O problema é eu aceitar esse comando de Jesus na minha vida. Aí que muita gente tem dificuldade. Inclusive eu. Mas eu tenho me esforçado para colocar a minha vida nas mãos dele e o resto é consequência. Ele dará a vida eterna. E hoje o nosso tema é exatamente esse. O plano que envolve a salvação dos seres humanos. Por que é que um dia Jesus Cristo teve que vir a essa terra e morrer pelos seres humanos? Alguém disse na resposta. Vem através de Jesus. Mas o que significa isso? O que representou, o que representa para nós esta morte de Jesus? Não é difícil ver que o mundo no qual vivemos é um mundo muito injusto. Quanta coisa diferente do que deveria acontecer acontece por aí. As pessoas estão presas em depressão, a dor que às vezes toma conta do nosso coração, nos aflige, nos assalta, o sofrimento. Não queremos sofrer, nós queremos nos desviar do sofrimento, mas às vezes parece que não dá, o sofrimento vem. E como a nossa vida ela é formada de altos e baixos. Você pode estar feliz em um minuto, e no outro minuto, a felicidade vai completamente embora. Eu morava na zona leste de São Paulo e aconteceu algo assim que deixou muito evidente para mim isso. Eu morava num bairro chamado Pantanal Paulista. Já ouviram falar? O ano passado ele ficou alagado mais de 20 dias, com aquelas chuvas lá perto do Jardim Romano. E eu fui morar lá porque nós tínhamos uma meta de abrirmos 5 novas igrejas na zona leste de São Paulo e era tudo ali naquela região. E eu trabalhava lá, morava lá naquele local e não tinha telefone em casa.
Isso foi em 1999. Então já se passaram 12 anos. Não tinha telefone em casa e o que me restava era ir até o orelhão para telefonar. E eu, numa noite, fui para o telefone público e tinha uma senhora falando e eu fiquei um pouquinho mais atrás esperando a minha hora de falar. E aconteceu naquela noite uma tragédia diante dos meus olhos. Aquela senhora no telefone, ela estava feliz e falando com alguém que há muito tempo ela não falava. Porque ela fazia perguntas, e como é que está fulana? E como é que está o marido dela? E como é que está o sobrinho? E o primo? Mas que legal, que saudade de vocês, eu preciso marcar para ir aí. E eu ali esperando a minha hora. Um pouquinho de tempo depois, uma pessoa veio, senhora também, atravessou a rua, ela tremia, suando, e ela colocou a mão no braço daquela senhora no telefone e falou assim, desliga o telefone e vem para sua casa agora. E ela falou assim, espera aí, eu estou conversando aqui. E a senhora falou assim, você não está entendendo, você tem que ir para sua casa agora. Por quê? Aconteceu alguma coisa? E aquela senhora sem muita preocupação, sem muito preparo para aquela situação, diz assim, o seu filho acabou de se matar no banheiro da sua casa. E na hora o telefone dela caiu, ela, você está brincando? E aí fui eu que não acreditei no que eu estava ouvindo, estava ali na fila do orelhão, e agora vejo uma cena dessa, diante dos meus olhos. E aquela mulher começou a passar mal, sentou na guia, alguém foi pegar um copo d'água para ela, a casa dela era uns 50 metros do orelhão, e aí nisso começou a juntar gente dentro da casa, porque a notícia começou a se espalhar na rua, e lá fui eu, para a casa da senhora. Curioso, né? Eu falei para vocês que eu sou curioso. E aí fui para a casa dela para ver o que tinha acontecido, e o garoto tinha se dado um tiro na cabeça dentro do banheiro. Cena terrível, coisa horrorosa. Eu voltei, pastor, eu tinha que dizer alguma coisa para aquela senhora, embora eu não tivesse palavras a princípio para dizer. Eu não sabia o que falar. No meu caminho até ela, eu comecei a pensar, o que eu vou dizer para essa senhora? O que eu vou falar? Eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que dar conforto para ela, mas o quê? Ela não tinha visto a cena, ela estava na rua ainda, passando mal. As pessoas estavam lá tentando acudi-la. Ela perguntava, o que aconteceu, por quê, o que houve? E eu sentei do lado dela, e eu acho que Deus se comunica através da gente nessas situações, nesses momentos, e nos faz falar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir. Mas o que ficou registrado na minha mente era uma senhora feliz, uma senhora que estava contente no telefone, e que minutos depois estava desesperada, sentada na guia, tomando água com açúcar, porque o seu filho havia cometido um suicídio. Que tragédia do ser humano, que desgraça. Tudo está bem e depois parece que as coisas mudam, revertem. Há alguns dias atrás, um rapaz me ligou lá no escritório, na União, e eu atendi, e ele falou assim, pastor, eu estou ligando porque eu preciso de uma oração agora, eu estou muito mal. Eu falei, o que houve? Assim, pastor, nós acabamos de fazer o ultrassom e descobrimos que o nosso bebê vai nascer com síndrome de Down. Duro, difícil, complicado. Sonhos, né? E receber uma notícia dessas não é fácil. Tão complicado, tão difícil. E quando eu começo a falar dessas coisas, no final o nosso coração se enche de vontade de que o mundo acabe logo. No final, nós queremos que esse mundo vá embora logo. É o que nós mais queremos. Até quando vamos conviver com isso? E sabe o que é que nos deixa com mais medo? É que amanhã ou depois, pode ser você. Amanhã ou depois vai acontecer com você.
Talvez hoje você foi numa cerimônia fúnebre e viu uma família chorando e fechando o caixão. E o momento mais terrível de uma cerimônia fúnebre, para mim, é a hora que coloca a tampa e começa a apertar o parafuso. É aquela sensação de que você não vai ver mais mesmo. A tampa fechou, o contato visual cessou. Mesmo sem vida, ainda você podia ver, agora já não pode mais ver. E choramos com aqueles que choram. Mas amanhã ou depois vai ser você que vai ter que apertar o parafuso. É alguém da sua família, é um parente próximo. E você coloca a mão numa alça e tem que levar aquele corpo para uma sepultura. Esse é o mundo no qual vivemos. Há tanta violência, tanta miséria. Crises financeiras. O grande problema disso tudo, sabe qual é? Eu estou pintando realmente um quadro terrível e trágico do nosso mundo. E o meu objetivo é exatamente esse, porque eu quero lhe dizer uma coisa: você não pode amar esse mundo. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Você não pode achar que esse mundo é maravilhoso e que ele é tudo o que Deus tem para você, porque não é. Esse mundo não é maravilhoso. Esse mundo está manchado pelo pecado. Pecado que vimos ontem à noite, que começou no coração de um anjo que era perfeito, um anjo honrado, um anjo com uma posição elevada no céu. Mas esse anjo, envolvido pela sua cobiça, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis ser Deus, ele achou que poderia ser Deus. Uma criatura que agora acha que pode ser o Criador. E esse mal começou no céu. E esse mal chegou na terra. E diante disso tudo, a grande pergunta é: existe uma esperança? Existe uma esperança para aqueles que choram? Existe uma esperança para aqueles que estão passando por situações difíceis? Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida. Para todo problema, sempre existe uma solução. Não importa o tamanho do seu problema, para ele tem uma solução. Pode ser que a solução para o seu problema não seja aquela que você queria, mas solução tem. Para esse mundo, na situação do jeito que ele está, com aquilo que os nossos olhos contemplam e veem, existe uma saída. Eu estou lhe dizendo, Jesus é a única solução. Ele é a solução para esse mundo. Ele é a solução para esse desequilíbrio. Ele é a solução para essa situação complicada e difícil no qual o mundo se encontra. E ele diz assim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. E a grande promessa dele é: se você vier, ele vai te dar o alívio. A imagem que eu tenho mais nítida de alívio, para a gente tentar entender um pouquinho, é possível, comparando com um sapato apertado. Para as mulheres podemos dizer que é sapato com salto. E apertado com salto, aí aumenta a pressão. Mas depois de ficar assim apertado, o dia, quando você tira o sapato, sente alívio. Assim, ai, não vi a hora. Essa mesma sensação que Deus quer colocar no seu coração. Não com o sapato apertado, mas essa sensação de alívio. A sensação daquela coisa que te apertava, que te oprimia, que te machucava, que te fazia doer e que agora já não te aperta mais, que já não te oprime, que já não faz doer mais nada. Jesus quer dar o alívio para a sua vida, mas vejam, o alívio que Jesus quer dar
é preciso ir a Ele buscar. E vou lhe dizer mais, esse alívio que Jesus promete dar, nenhum pau branco dá, nenhuma erva dá, nenhum cigarro dá, nenhuma garrafa dá, nenhum prazer dá, nenhuma noitada dá, nenhuma festa, rave dá. Nada nem ninguém pode dar o alívio que Jesus aqui está prometendo dar, porque outras pessoas já foram procurar o alívio lá e não acharam. E a grande pergunta é, por que Jesus pode dizer isso? Com que autoridade Jesus pode olhar para mim e dizer o seguinte, eu posso aliviar você? Você está preocupado com o mundo que você vive? Eu posso aliviar. Você olha para o futuro e fica com medo? Eu posso te dar alívio. E o futuro é assustador. Eu falei para vocês que eu tenho 2 filhas pequenas. Uma tem 6 anos, outra tem 4. E às vezes eu me pego com as duas e eu penso assim, que mundo essas garotinhas terão que enfrentar no futuro? O que é que vai acontecer daqui para frente? E meus olhos voltam para esse texto. Fica tranquilo, eu vou aliviar. Jesus proveu alívio para aqueles que o buscam, para aqueles que o procuram. E Ele tem autoridade para dizer isso. Vem a mim e eu vou te aliviar. Porque existe um plano por detrás de toda a Bíblia. Um plano que é chamado de plano da salvação. E o que significa esse plano da salvação? O que representa esse plano da salvação? O que esse plano da salvação tem a ver comigo? Em toda a Bíblia, nós encontramos diversos mistérios. A palavra mistério, ela é repetida na Bíblia várias vezes. É falado sobre o mistério do reino dos céus, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério do Espírito Santo, o mistério do Evangelho, o mistério da fé, o mistério da piedade, o mistério que estava oculto. Todos esses mistérios da Bíblia, que são apresentados em diversos lugares, eles têm a ver com o plano da salvação. Eles têm a ver com a iniciativa de Deus em resgatar o ser humano desse mundo mal e poder dizer para você hoje, você está aí sofrendo, você está passando por situações complicadas e difíceis, vem a mim e eu vou te aliviar. Eu estou com você, eu posso interceder por você, eu posso pôr a mão na sua vida. E esse plano da salvação, no qual Jesus Cristo é a figura central, envolve a encarnação de Deus, a morte de Deus, a ressurreição de Deus, a volta do próprio Deus a essa terra, a destruição do mal e um reino eterno. Através desses passos, Deus resgata o ser humano. Mas vamos tentar entender um pouco melhor o que significa isso. Deus é o Criador do mundo. Quando Ele criou a terra, quando Ele fez o mundo, Ele a fez perfeita e bela. O mundo que saiu das mãos de Deus não trazia dentro dele essas tragédias e sofrimentos que hoje nós temos no mundo. Era um mundo perfeito. E essa perfeição podia ser vista no ser humano, podia ser vista entre a vegetação, podia ser vista também entre os animais. A Bíblia diz que quando os animais foram criados, eles eram mansos e eles não se matavam. O mal não só atinge os seres humanos, mas atinge também os animais. Vocês já viram aquelas imagens de perseguição? Que os animais que estão no topo da cadeia alimentar colocam sobre aqueles que estão abaixo. Está a zebrinha comendo, feliz, né? A zebra é um animal que parece que está rindo, né? É um animal assim, feliz, está lá bonzinho. E a câmera está lá filmando as zebrinhas, a paz. E de repente, de longe, aparece o leão. O leão já fica olhando de longe assim. Já vai olhando.
E é interessante como esses animais fazem, porque ele escolhe uma zebra. E pode ter outras zebras que passam na frente dele, estão mais fáceis de caçar, mas ele já olhou para aquela lá, é naquela que ele vai. E ele dá o bote, dá a disparada, e a zebra, quando percebe que o leão está vindo, sai correndo. E quando eu fico vendo essas imagens, eu sempre torço para a zebra. É a nossa tendência de torcer para os mais fracos, né? Os sociólogos explicam isso. A gente se associa com os mais fracos. Então a gente vê a zebrinha lá e eu torço, vai zebra, corre zebra, vai para lá. Às vezes minha torcida dá certo e a zebra ganha. Às vezes não dá certo. E a zebra vira o almoço. No final, o resumo da história é o seguinte: ali é questão de vida ou morte, ou da zebra ou do leão. É dos dois. Porque se a zebra morrer, o leão vive. Agora, se a zebra não morrer, o leão não come. E se o leão não come, é ele que morre. Isso é a natureza. Manchada e marcada pelo pecado. Mas não era assim. Vejam só o que a Bíblia diz. Vamos a Gênesis capítulo 2, o verso 7. Vamos ao começo. A criação. Gênesis capítulo 2, o verso 7. Aqui a Bíblia fala sobre o começo, a criação. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Diz a Bíblia: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, e me interprete muito bem no que eu vou dizer. Ah, pastor, o senhor está atrasado com isso aí. Não estou. Tem mais ciência nesse texto que nós acabamos de ler, do que em todas as obras que falam de que o homem veio do macaco. Entenderam? Tem mais ciência nesse verso aqui, do que em todas as obras somadas que dizem que o homem veio do macaco. Essa é a verdadeira ciência. Aqui está a verdadeira razão. A Bíblia diz que o homem foi formado do quê? Do pó da terra. E o que é que nós somos? Fazendo uma análise do nosso corpo. O que é o nosso corpo? Quase 70% água. E o que mais tem? Além da água. Os elementos químicos que compõem o corpo do ser humano, são elementos químicos que estão na natureza ou não estão? Tem algo diferente no corpo? Não. Esse elemento químico só tem no corpo humano, não tem mais em lugar nenhum. Tem alguma coisa assim? Não. Estou falando para vocês que nesse texto tem muita ciência? Parece tão simples. Mas aí está a verdade. Nós somos feitos do pó da terra. Deus formou o homem e a mulher. Nós somos criados por Deus. A nossa essência é o pó da terra, mas a origem que nós temos é das mãos do próprio Deus. Esse verso também me mostra que nós, seres humanos, não somos obras do acaso. Por que você está aqui? Não, eu estou aqui porque há milhões e milhões de anos atrás uma ameba resolveu... Não, nós estamos aqui porque há milhões de anos atrás um macaco resolveu descer da árvore e falou assim, não vou mais subir em árvore, agora eu vou andar. Então as coisas foram acontecendo, e a resposta é, isso são milhões e milhões de anos. Esse milhões e milhões de anos é a maior desculpa que eu já vi para tentar explicar aquilo que não tem explicação. Como se em milhões e milhões de anos as coisas fossem melhorando. Não, vai tudo ficando cada vez melhor. Vai ficando cada vez melhor? O mundo está melhorando ou está piorando? Está piorando? Piorando. Mas vejam só. Aqueles que acreditam de que a Terra veio do nada, partem da ideia de que, num tempo atrás, uma massa explodiu. O tal do Big Bang. E uma dessas
partes que foram lançadas no universo era a Terra. Agora, essa parte que se desgrudou dessa grande massa que explodiu, era melhor ou era pior do que é hoje o mundo, para a vida do ser humano? Melhor ou pior? Pior. É uma bola de fogo com terra e depois surgiu água. Então, houve um tempo que o mundo melhorou. E agora ele está piorando. Que lei é essa? Pega aquele piano e abandona ele ali no estacionamento. E volta daqui 6 meses. Vai estar melhor ou vai estar pior? Está pior. Vai chover, a madeira vai apodrecer, vai tudo estragar. E como é que houve um tempo que melhorou? Tudo vai piorando, o que é abandonado. A Bíblia diz claramente, o homem foi feito nas mãos de Deus. Deus criou o ser humano e deu para ele o mundo para ele viver. Mas nesse mundo Deus deixou uma ordem. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que diz Deus? Certamente morrerás. O que essa árvore está fazendo aí no jardim? Quantas árvores tinha no jardim? Bom, eu imagino um jardim cheio de árvores. Muitas árvores. E Deus falou assim: pode comer de tudo, mas vocês não comerão de uma árvore. E por que essa árvore estava lá? Lembram do nosso tema de ontem à noite? Deus criou os anjos no céu com liberdade para escolher. E a liberdade aos anjos envolvia escolher ser ou não ser fiel a Deus. Quando Deus cria o Adão e a Eva, da mesma forma como Deus fez com os anjos no céu, Ele faz com Adão e com a Eva. Deus criou Adão e a Eva, compartilhou com eles o amor, e diz assim: Adão e Eva, eu os fiz, o mundo é de vocês, cuidem do mundo, vivam nesse mundo, tudo que foi feito foi pensando em vocês. Foi desse jeito que Deus criou o mundo, para o ser humano, que era a coroação da criação, era o ápice da criação. Mas Deus disse para o ser humano: vocês têm 2 escolhas para fazerem. A primeira escolha é vocês viverem para sempre ao meu lado, andarem comigo. A segunda escolha que vocês podem fazer é não andarem comigo, é não viverem ao meu lado. E essa escolha significa comer do fruto de uma árvore, que Deus deu o nome, a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore aí é a escolha de vocês. Adão e Eva, eu quero que vocês vivam ao meu lado, porque vocês escolheram viver ao meu lado, porque vocês decidiram andar ao meu lado, não porque vocês não têm mais nada para fazer, não porque vocês não têm outra opção, porque se Deus não desse opções ao ser humano, na verdade essa terra, ela não teria nada do amor, mas seria simplesmente uma terra robótica, mecânica, onde os seres humanos fariam os trabalhos que Deus deixou para eles fazerem, mas eles não poderiam escolher nada. Deus deu essa liberdade. Deus deu 2 caminhos, mas vejam, que nesse texto que acabamos de ler, há uma advertência. Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, o que vai acontecer? Certamente morrerás. Há uma consequência. A consequência chama-se morte. Um dia, Eva se aproximou da árvore e encontrou na árvore da ciência do bem e do mal o diabo, o coisa ruim, encarnado numa serpente. Eu não sei se você acha a serpente um animal bonito hoje, mas não é. É um animal horroroso, eu acho. Se você acha, eu não sei. Há um tempo atrás eu tive que segurar uma serpente, foi uma experiência péssima.
Eu fui numa reuniãozinha com alguns garotos de um clube chamado Desbravadores, pastor Daniel. E eu fui lá fazer uma palestrinha pequena para eles, e aí terminei a minha palestrinha, veio o pessoal dar uma aula sobre cobras para as crianças. E eu fiquei lá, né? Eu já falei para vocês que eu sou curioso, fiquei lá para assistir a aula das cobras. E o pessoal veio com cobra, uma serpente lá. E aí deram aula, mostraram a serpente, a cabeça, e aquela cobra ia para um lado, ia para o outro. Comecei a ficar preocupado, falei, essa cobra vai escapar a qualquer hora. Mas mexia a cobra e puxava para cá, para lá. E eu estava gostando da aula. E aí terminou a aula, aí o instrutor falou assim, agora quem quer vir segurar a serpente? Nenhuma criança queria, né? Tudo que eu quero. Um voluntário. Aí adivinha só, um menino lá do meio olhou para trás para mim, na hora que ele olhou, eu falei assim, ele vai falar. Ele olhou assim, o pastor. Aí a meninada, o pastor virou uma aclamação. E eu não podia decepcioná-los, né? E fui segurar a serpente lá. Oh, coisa horrorosa. Tem uma força no corpo, aquele bicho lá que mexe para um lado, mexe para o outro. No final comecei a ficar com medo, comecei a apertar tanto a cabeça da serpente. Com medo, eu falei, vou matar essa cobra aqui, o pessoal vai ficar bravo comigo depois. Aí eu tirei logo da minha mão, mas é um animal horroroso. Não era assim, esse animal. Quando a serpente apareceu para falar com Eva, não era esse animal aí. Era um animal bonito, tinha asas, era colorido, voava. E aqui está uma grande e importante lição para a nossa vida. Quando o diabo apareceu para seduzir Eva, ele veio disfarçado. Porque se ele chegasse e falasse assim, ô Eva, é o seguinte, eu sou aquele anjo que fez o inferno lá no céu. Eu fiz uma guerra lá no céu, briguei com Jesus, eu queria tomar o lugar dele, queria ser Deus lá, mas ele me colocou para fora. E agora eu vim aqui para essa terra que ele acabou de criar, e ele deu para você, Eva, duas possibilidades. Você pode ficar com Deus ou pode escolher o meu caminho, comendo do fruto aqui que está na árvore. Então é o seguinte, Eva, se você comer desse fruto aqui, nós vamos fazer um inferno aqui na terra também. Já fiz lá no céu, agora vou fazer aqui. Nós vamos causar morte, tragédia, aflição, as pessoas vão chorar, vai ter depressão, vai ter câncer, vai ter AIDS, vai ter terremoto, vai ter onda gigante que vai matar a vida de muitas pessoas. Eva, é só comer esse fruto aqui e que o resto eu faço. O que Eva falaria para ela? Sai daqui, serpente, vai embora, eu não quero nada contigo, some do meu caminho. Eu não quero essas coisas para esse mundo, eu não quero. Mas quando o diabo vem, ele vem disfarçado, escondido, sutilmente. Ele está escondido atrás de um monte de coisa. E algumas pessoas falam assim, não, pastor, mas isso aqui é tão inocente. Outro dia um garoto falou assim para mim, vocês pastores são todos exagerados. Vocês ficam exagerando, pastor. Não é tão assim. Eu falei, não é? Não é? E eu falei para esse rapaz, para esse garoto, eu falei assim, você acha que o diabo é tonto? Como assim, pastor? Eu falei, você acha que o diabo é bobo? Ele é burro. Ele é mais esperto que eu e você. Ele é um estrategista. Ele enganou Eva e sabe como enganar a mim e como enganar você. Ele seduziu Eva. Com uma conversinha. Não, Eva. Deus falou que você vai morrer se comer do fruto? Vai morrer nada. Na verdade, Deus está com medo. Porque se você comer desse fruto aqui, você vai ser igual a Ele. E Deus não quer isso. Então, Eva, está diante de você. Você pode comer esse fruto e vai se tornar uma deusa. Como Deus. Olha, Eva, que coisa boa. E aí, diz o verso 6 do capítulo 3. Eva olhou o fruto, viu que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. E diz a Bíblia que ela deu também para o marido e ele comeu. Há uma diferença entre o pecado da Eva e o pecado do Adão. A Eva foi enganada e o Adão se suicidou.
Foi exatamente isso. A Eva foi seduzida. E a Bíblia diz que ela pegou o fruto e levou. Falou assim, Adão, comi. E o Adão falou assim, então se você comeu, eu vou comer também. Foi exatamente isso que aconteceu. E o Adão também comeu do fruto. A partir desse momento, a tragédia estava instalada. Deus havia dito que eles não deveriam comer, porque eles certamente morreriam. Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. E o que é salário? Muito bem, nota 10 para você. Ele falou a palavra certa. Salário é recompensa. E pensa em salário, fala assim, salário é pagamento. Salário é recompensa. Você trabalha um dia e como recompensa vem o salário. Trabalha uma semana e como recompensa vem o salário. Trabalha um mês e como recompensa vem o salário. Qual é a recompensa do pecado? A morte. Quem peca, morre. E essa morte é uma morte física, é uma morte espiritual e é uma morte eterna, para sempre. Este é o salário do pecado. E quando o Adão e a Eva comeram, eles a partir do fruto colocado na boca, tornaram-se pecadores. E eles agora estavam com um salário para receber. E o salário era a morte. Eles deveriam morrer. A morte era a consequência que alcançou o Adão e a Eva, e não só o Adão e a Eva, porque Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Eu pequei e você pecou. Se todos nós pecamos, a exemplo do Adão e da Eva, nós temos um decreto de morte assinado contra nós. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na minha vida. Mas eu acho que deve ter sido bem cedo. E quando eu pequei pela primeira vez, o primeiro pecado, e não importa o tamanho do pecado, não importa se é um pecado de grandes propensões, ou um pecado como a gente acha assim, mais simplesinho. Pecado é pecado, e salário do pecado é a morte. Não, Deus não está dizendo, se você matar alguém, o seu salário vai ser a morte. Agora, se você contar uma mentirinha só, não é. Mentirinha, a punição é menor. É isso que Deus está dizendo? Não. Deus coloca num pacote só. O salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. É causa e consequência. E quantos aqui pecaram? Levanta a mão. Deixa eu ver. O senhor não pecou? Então levanta a mão. Todo mundo aqui pecou, né? Ah, levantou. Todos nós, agora levantou. Todos nós pecamos. Não tem ninguém aqui que não tenha pecado. Então, nós dois e todos os outros aqui estamos condenados. Pecou, morte. Consequência do pecado é a morte. Mas existe uma saída. Como eu disse para vocês, para todo problema sempre tem uma saída. E Deus proporciona as saídas. Quando Adão e a Eva pecaram, o diabo, coisa ruim, ficou do lado. E ele ficou olhando e falou assim, agora eu quero ver o que Deus vai fazer. Porque ele achou que Deus estava nas mãos dele. Assim, agora eu pego Deus. Deus veio para encontrar o Adão e a Eva, e Deus conversou com o Adão e com a Eva, e o diabo pensou assim, se Deus vier aqui e matar o Adão e a Eva, eu vou dizer que Deus é Deus tirano e que ninguém deve obedecer ele por amor, mas tem que obedecer por medo. Olha, se você não andar de acordo com a vontade de Deus, ele vem e mata você. Agora, se Deus vier aqui e não matar o Adão e a Eva, eu vou dizer assim, Deus é muito mentiroso, não dá para confiar em Deus, ele fala uma coisa agora, depois não faz, ele falou que se comesse ia morrer, e ele não fez nada. Não dá para confiar em Deus, não dá para confiar naquilo que Deus fala, mas o diabo não sabia da alternativa C, ele achou que era só A ou B. E Deus apresentou uma terceira alternativa, uma outra proposta. Essa outra proposta envolvia a troca. Como assim?
a consequência do pecado é a morte. Deus falou, se você comer do fruto, vocês vão morrer. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou assim, vem cá Adão, vem cá Eva, fica os dois aqui. Vocês pecaram, eu amo demais vocês e eu não quero matá-los. Mas ao mesmo tempo, eu também não posso fazer com que o pecado passe sem a sua consequência, que é a morte. Vocês vão fazer o seguinte, pega um cordeirinho, e o Adão e Eva pegaram o cordeirinho. E Deus disse assim, põe a mão na cabeça do cordeirinho. E o Adão e Eva colocaram a mão na cabeça. E Deus disse assim, agora confessem o pecado de vocês. E o Adão e a Eva confessaram. E Deus falou assim, agora mata o cordeiro. Agora, é algo forte. E é forte para nós que já sabemos o que é a morte. Nós não gostamos da morte. Nós não nos conformamos com a morte, mas a gente sabe o que é a morte. E ver um animal morrer não é algo agradável de se ver. Tem gente que mata a galinha quebrando o pescoço. Eu não sei como é que consegue. Matar animal é muito difícil para mim. Nem formiga eu mato. E matar um animal, o Adão e a Eva nunca tinham visto a morte. Eles não sabiam o que era a morte. E eles tiveram que matar aquele cordeirinho. E Deus disse assim, Adão e Eva, vocês terão que matar cordeirinhos para o perdão do pecado de vocês, porque o salário do pecado é a morte. Quando há pecado, tem que haver morte. Só que esses cordeirinhos, eles não seriam a solução definitiva para o problema do pecado. A solução definitiva aconteceria com a troca que Jesus faria. E o que envolve essa troca? Deus se tornaria homem, viveria como um ser humano, sentiria fome como um ser humano, sede como um ser humano, usaria roupa de ser humano, sapato de ser humano, sentiria dor como um ser humano sente dor, mas nessa vida de Deus como ser humano, ele iria ter que viver uma vida perfeita. Onde Adão caiu, Deus não poderia cair. Jesus veio a essa terra para vencer a vitória que Adão não teve. Como ser humano, Jesus, em uma vida sem pecado, ganharia a vida eterna. Tá certo? Quem peca, morre. Quem não peca, não morre. E nesta vida perfeita de Jesus, como ganhador da vida eterna, ele morreria. Mas a morte de Jesus não era dele. Ele não precisava morrer, porque ele não tinha pecado. E quem não peca não morre, mas ele morreria. Porque a morte de Jesus seria exatamente a morte no lugar do ser humano. Em outras palavras, Jesus Cristo, ele é a razão, a nossa moeda de troca. Eu pequei, mas eu não preciso morrer pelo meu pecado. Embora o salário do pecado seja a morte, hoje eu posso dizer, Senhor Jesus, morra por favor em meu lugar e me dê a vida eterna que o Senhor ganhou. E alguém pode dizer, pastor, que troca injusta. É injusta. Mas sabe o que acontece no céu quando você pede isso para Jesus? Ele sorri e diz assim, claro meu filho, claro minha filha, você não precisa morrer. Eu já morri por você. E a vida eterna que eu ganhei por ter vivido uma vida sem pecado, agora é sua. Mas há uma observação a ser feita aqui. Se você não aceitar a troca de Jesus, sabe quem vai ter que morrer pelo seu pecado? Você mesmo. Ou você aceita, ou você está perdido. Por isso que Jesus pode dizer assim, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou te aliviar, porque Ele assumiu os nossos pecados sobre os seus ombros.
A nossa culpa agora é a culpa dele. As pessoas estão vivendo por aí, andando de um lado para o outro, e nem sabem por que estão vivas. Se nós estamos vivos hoje, é porque Jesus Cristo nos dá uma segunda chance. Jesus Cristo hoje olha para você e diz assim: eu não quero que você morra pelo seu pecado, aceite a minha morte no seu lugar. E porque essa morte era necessária, diz Paulo em Romanos 5,12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Jesus Cristo veio para ser a saída. Ele veio para levar sobre os ombros dele a morte. Todos os homens, todos os seres humanos estavam perdidos. Mas a Bíblia diz que com amor eterno Deus nos amou. E por isso com benignidade Ele nos atrai. Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, para que o ser humano pudesse ser salvo. Jesus Cristo foi o agente do plano da salvação. Este plano poderia ter falhado, poderia ter dado errado. Jesus Cristo poderia pecar. Jesus não veio aqui para a terra simplesmente para encenar um papel já escrito, no qual ele sairia vencedor. Mas ele veio para uma luta direta com o mal e provar que Adão pecou porque quis e não porque ele jamais conseguiria viver uma vida sem pecado. Jesus venceu por mim e por você. O livro do Apocalipse, onde muitas pessoas acham que fala de destruição, ele termina com o auge deste plano da salvação. O livro do Apocalipse apresenta a encarnação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a certeza da sua volta, a destruição eterna do mal e o reino de Deus eterno e perfeito mais uma vez devolvido para o ser humano. O livro do Apocalipse repete isso várias vezes, em vários capítulos, porque o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que Deus criou um mundo perfeito para o ser humano. Esse mundo perfeito foi tomado pelo pecado, mas Deus quer devolver este mundo perfeito para o ser humano. Deus quer te colocar de volta no lugar onde nós jamais deveríamos ter saído. Debaixo do cuidado de Deus, debaixo da salvação de Deus. Deste plano da salvação, ainda falta Jesus voltar, o mal ser destruído e o reino de Deus ser estabelecido para todo sempre. E neste reino restabelecido de Deus, o mal nunca mais vai se levantar. Esse mal nunca mais voltará. Nós nunca mais seremos escravos do mal. E no livro do Apocalipse está cravada essa grande certeza. Existem vários blocos de 7 no livro do Apocalipse. Das 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. Ao final desses 4 blocos de 7, o evento maior é sempre a volta do Senhor Jesus. O fim desse mundo. O princípio de uma nova vida e uma vida perfeita. A mensagem do livro do Apocalipse, que fala do fim, que fala do princípio deste reino eterno, é que Jesus hoje está vivo. Ele está sentado num trono no céu. E nesse trono, Ele está julgando os seres humanos. Cada nome está sendo passado. E você, nesse julgamento, pode ser julgado como inocente. Não pela sua inocência. Não porque você não pecou, mas porque Deus tomou o seu lugar. Porque Deus assumiu o seu lugar. E hoje,
enquanto Jesus não volta, enquanto Jesus não coloca um ponto final na maldade, na desgraça e na tragédia desse mundo, os seres humanos são convidados a adorarem a Deus, a andarem de acordo com a vontade de Deus, a fazerem da sua vida agora uma vida em conformidade com aquilo que Deus planejou para você. É o preparo para o encontro, é o preparo para a volta de Jesus. A partir do momento que eu aceito a morte de Jesus na minha vida, eu não posso continuar vivendo do jeito que eu vivia. Algumas coisas devem mudar, alguns hábitos devem ser deixados de lado. E Deus pode te dar forças para vencer, seja o que for. O reino que Deus vai estabelecer é um reino baseado na paz, no amor, na justiça e na verdade. E é este reino onde não haverá cegos, surdos, mudos, aleijados, morte, maldição, que é o reino que Deus quer levar você. Isso é o que Deus tem para você. Eternidade na perfeição. Hoje à noite, Deus espera a sua decisão. Deus espera a sua escolha. A história desse casal é uma história que mostra o incrível poder de Deus. Eu conheci a Fernanda em São José dos Campos. Ela é veterinária, tem um pet shop no centro da cidade. Ela começou a assistir a programação, pastor Daniel, exatamente como essa aqui, de estudo da Bíblia. Mas o marido dela, o Osvaldo, não foi. Ela se interessou pela Bíblia, entendeu mais do amor de Jesus, e numa quarta-feira à noite, quando eu apresentei a troca que Jesus propõe a fazer, para que o ser humano não morra, para que o ser humano não precise ser destruído, eu fiz um convite às pessoas que queriam se entregar a Jesus, e a Fernanda pela primeira vez se levantou e veio à frente. Aquela programação, a exemplo desta daqui, estava sendo transmitida pela internet, no site da Associação Paulista do Vale, a sede da Igreja Adventista que cuida da igreja de Guarulhos até a divisa com o Rio de Janeiro. Naquele mesmo dia, a Fernanda me procurou e falou assim: pastor, eu tomei uma decisão, eu quero me entregar para Jesus, eu quero me batizar, mas o grande problema é que se eu fizer isso, eu vou ter dificuldades com meu esposo em casa. Eu falei: por quê? Sim, pastor, porque meu marido vai ser um problema se eu contar para ele que vou me batizar, e o meu casamento que é tão bom, nosso relacionamento é tão gostoso, eu tenho medo que vai estragar tudo, pastor. Agora eu estou no impasse, como é que Jesus pode estragar meu casamento? Eu sempre ouço falar que Jesus vem, melhora, mas eu estou com medo, ele vai, porque vai estragar se eu falar que vou me batizar. E eu não estava entendendo, eu falei assim: mas por que vai estragar? Assim, pastor, porque o meu marido, Osvaldo, ele é um homem muito inteligente, ele é engenheiro formado pelo ITA, um homem que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado na Europa. Moramos na Itália, pastor, muitos anos. E o meu marido, ele se diz ateu. E lá na Itália, ele falou assim: eu conheci a igreja de um lado que eu não queria conhecer, e para mim tudo isso é uma farsa, uma mentira. E ele colocou tudo com a igreja, tudo que é Bíblia, num pacote só, e falou assim: isso aqui é tudo falsidade, eu não quero saber disso. E aí, pastor, agora se eu vou para casa e digo para ele que vou me batizar, ele vai começar a querer me convencer a não fazer isso, porque a cabeça dele é essa. Ele é um homem de argumentos, e que tem muitos argumentos, e que vai tentar me convencer de todo jeito. Vou ficar no impasse e pronto, pastor, estraguei tudo. Se eu me batizar, eu estrago tudo. E eu falei assim: Fernanda, eu não sei o que dizer para você quanto ao seu marido. Só posso lhe dizer uma coisa: Jesus morreu
por você, no seu lugar. E se você não aceitar, se você não fizer nada, você é pecador e vai ter que morrer pelo seu pecado. E eu estou aqui dizendo para você, em nome de Jesus, você não precisa morrer pelo seu pecado. Você, pastor, o que eu faço então? Falei, vamos fazer assim, vamos fazer uma oração aqui, e eu vou orar, e eu vou pedir que Deus use você, e você vai para casa hoje e fala com Oswaldo. Conta para ele. Ah, pastor, o senhor não está entendendo, pastor, vai dar problema. Eu falei assim, Fernando, você tem que confiar. Deus vai à frente de você. Orei com ela, ela foi embora. Na quinta-feira, ela chegou, eu perguntei, e aí, Fernanda, falou? Pastor, não falei. Eu não tive coragem. O Oswaldo estava lá, eu olhei, mas não deu, pastor. Falei, você tem que falar, Fernando. Conversa com ele. Sua decisão está em jogo, você precisa se entregar a Jesus. Você já entendeu tudo? Entendi. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então você vai ter que falar com ele. Hoje. Vamos orar de novo. E orei e pedi mais uma vez que Deus tocasse no coração do Oswaldo. Sexta-feira, eu estava no quartinho pastoral da Igreja Central de São José dos Campos. O pastor Vinícius estava ajudando nessa série de evangelismo. Antes de eu entrar, a Fernanda apareceu e já estava cantando o hino inicial, e era a minha hora de entrar. A Fernanda entrou na sala, e estava eu e o pastor da igreja, o pastor Genival, e ela falou assim, pastor, tenho que te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Falou com o Oswaldo? Falei. E eu falei, e aí? Pastor, o Oswaldo quer se batizar também. Eu falei, como assim? Assim, pastor, é uma história. Eu falei, então agora eu não posso ouvir, porque é a minha hora de pregar. Espera aí, não sai dessa sala aqui, porque eu vou voltar aqui para a gente conversar. E eu falando naquela noite, dando a palestra, mas o meu pensamento voltava lá para o quartinho. O que aconteceu? Na quarta-feira, ela tentou me dizer que ia estragar o casamento dela, e agora conta uma história contrário. Terminei a palestra, nem fui à porta despedir, mandei alguém e eu voltei lá. E falei, Fernanda, eu não estou entendendo nada. O que aconteceu? Pastor, nem eu estou entendendo direito o que aconteceu, mas ontem eu cheguei em casa, sentei no sofá na sala, e falei, Oswaldo, vem cá. E a gente não conversa na sala. Eu sentei num sofá, ele sentou no outro. E ele falou assim, pois não? Ele falou assim, Oswaldo, eu quero lhe dizer uma coisa, muito séria. E o Oswaldo falou assim, eu já sei. Ela, como você sabe? Eu sei. O que eu quero te dizer então? Você quer me dizer que você quer se batizar na igreja? E ela falou assim, como é que você sabe? E ele falou assim, porque eu estou assistindo a programação pela internet. E eu vi quando você se levantou e foi lá na frente. Aí ela falou assim, viu? Eu falei assim, vi. E ele falou assim, Fernanda, e agora eu tenho que te falar uma coisa. E ela, o quê? E os olhos dele se encheram de lágrimas, e ele falou assim, Fernanda, eu descobri um Jesus que eu nunca tinha conhecido na minha vida. E eu também quero esse Jesus para a minha vida. Na sexta-feira ele não pôde vir na igreja. No sábado ele veio. Foi quando nós tiramos essa foto. E no momento que eu fiz apelo, esse homem com pós-doutorado em engenharia foi o primeiro a se levantar e vir à frente e dizer, eu quero Jesus. Há um ancião na igreja central de São José dos Campos chamado Martins, que também é engenheiro formado pelo ITA e da mesma turma dele. Olha que coisa. E eles se reencontraram anos depois da formatura. E o Martins já abraçou e falou assim, pastor, deixa comigo que eu vou dar estudo bíblico para ele. Não existe limites para o poder de Deus. A transformação que Deus faz é uma transformação duradoura. Jesus morreu por você. Ele tomou a sua culpa e a minha culpa. E hoje o que Ele mais quer é dizer para você, filho, me dá aqui teu pecado e pega aqui a vida eterna. Vamos trocar. Pastor, é injusta a troca. É injusto, mas Ele quer trocar. E você precisa dessa troca. Porque essa troca envolve para você vida eterna ou morte eterna. Quer você hoje dizer, Senhor, aqui está meu coração,
aqui está o meu pecado, e eu aceito a sua morte no meu lugar. Se é isso que você quer dizer hoje à noite para Jesus, eu quero mais uma vez fazer um convite a você e orar por você. Ontem à noite, nós já usamos esse cartão. Existem aqui na igreja do NASP hoje à noite mais de 30 pessoas que não vieram ontem. E ontem à noite, mais ou menos 40 pessoas que não são membros da igreja estavam aqui e não vieram pegar o cartão. Então hoje nós temos 60 ou 70 pessoas que podem tomar a decisão. Você que já veio ontem, que já pegou o cartão, já tomou sua decisão, já fez a sua escolha. Eu estou falando hoje com aqueles que não vieram ontem, com aqueles que não se levantaram ontem, não pegaram o seu cartão. E esse cartão funciona da seguinte maneira: você vai pegar nas mãos dos pastores, pastor Daniel, pastor Mauro, pastor Vinícius, podem ficar aqui já com os cartões nas mãos. Você vai pegar este cartão com eles, e aqui você escreve o seu nome e põe o seu telefone. Hoje, todo mundo que assinou um cartão já recebeu uma ligação telefônica. Nós estamos orando por você, estamos orando pela sua vida, orando para que Deus, Ele entre em seu coração e comece a transformação da sua vida a partir de agora. Mas saiba que essa transformação, ela atingirá o seu ápice quando Ele voltar. E você tem que estar preparado para isso. Você vai levar essa parte de cima com você, para lembrar da decisão que você tomou, para lembrar que você se levantou e veio à frente. Essa parte de baixo, você vai entregar nas tendas, aqui na entrada da igreja. E você vai receber um DVD. O Lita aqui. Você vai receber esse DVD aqui. Esse DVD tem 3 mensagens para a sua vida. Junto com esse DVD, você vai receber um presente nosso. Não tem que pagar nada. Você vai levar o DVD para a sua casa. E amanhã você pode assistir durante a semana. O DVD é seu. Se você quiser emprestar para alguém, você pode emprestar, não tem problema nenhum. Se quiser fazer cópia, pode fazer cópia também. Está autorizado. Foi muito bom para mim, eu quero fazer uma cópia, eu quero dar para alguém. Pode fazer. O que alcançou seu coração é para alcançar o coração de outras pessoas. A igreja não está preocupada em ganhar nada com isso aqui. Simplesmente levar a salvação às pessoas. Além do DVD, você vai receber o resumo da palestra de hoje à noite. Pastor, eu já assinei o cartão ontem, já tenho o DVD, mas eu quero o resumo. É só você ir lá na tenda e pegar o resumo. Na hora que você for entregar a sua Bíblia, você pega o seu resumo. Pode levar para sua casa. E aqui estão os textos bíblicos principais. Tem um verdadeiro ou falso para você exercitar aquilo que você aprendeu e continuar conhecendo mais e mais do amor do Senhor Jesus. Tudo isso aqui é para que você continue entendendo e compreendendo o amor de Deus e a preocupação que Ele tem em lhe salvar, em lhe dar a vida eterna. Dessas pessoas que ainda não assinaram o cartão, quem vai ser o primeiro a se levantar e dizer assim: eu aceito Jesus como meu Salvador e eu quero estar com Ele no céu? Levanta aí agora e vem aqui e pega um cartão na mão dos pastores. Amém, Deus seja louvado. Onde está a segunda pessoa que vai se decidir? Vem cá, pode vir aqui na frente. Amém, Deus seja louvado, vem cá. A terceira pessoa, amém. Levanta e vem, não tenha vergonha, não tenha receio, não tenha medo. Jesus Cristo é que está lhe chamando. Você, pastor, mas eu não estou com roupa para ir aí na frente. A última coisa que você tem que se preocupar agora é com roupa. Jesus está interessado na sua vida. E Ele quer que você se levante daí e venha aqui dizendo: eu entrego minha vida a Jesus. A Bilene vai cantar um hino. E durante este ano, eu quero, mais uma vez, reafirmar o meu convite. De onde você está,
saia, vem aqui, eu estou esperando você, Deus espera você. Pelo menos 30 pessoas hoje podem tomar essa decisão, pelo menos 30. Onde está você? Venha. Se a pessoa que você, que já é membro da igreja, trouxe, está do seu lado, e você sente que ela quer vir na frente, sabe o que você faz agora? Pega na mão dela e vem junto com ela. Não precisa vir sozinho, vem com alguém, pega na mão e traz essa pessoa. Não tenha medo, não tenha receio. Vem, levanta em nome do Senhor Jesus. Esse é o seu momento, é o momento com Deus. Quando você vem diante do altar, sobe diante da igreja e diz assim: Senhor, eu aceito a sua morte em meu lugar. Onde estão as próximas pessoas que vão se levantar? Decisões que estão sendo tomadas, decisões marcadas pela aceitação de Cristo Jesus. Amém. Deus te louvado. Vem aqui à frente. Vamos ouvir essa música. Enquanto ela estiver cantando, eu espero você. Sua decisão. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Deus te espera e te espera agora. Que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de levar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus aceita hoje como estás. Vai até o infinito lhe buscar. É o momento de você decidir-se. Pessoas estão Da vindo ainda. vida pra Deus está que chamando alguns possa corações. lhe salvar seu amor. Não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida
Aqui do meu lado está a Melissa. Ela está assinando o cartão. Perguntei para ela, quantos anos você tem, Melissa? Ela falou assim, pastor, 10. 10 anos. E está tomando uma decisão muito importante. A decisão que a Melissa está tomando hoje na vida é uma decisão que vai fazer toda a diferença na sua história daqui para frente. E essa mesma mudança pode acontecer na sua vida. E você está a um simples passo de entregar sua vida a Jesus e ter a vida completamente mudada. Há mais alguém que quer se levantar e vir aqui à frente, pegar um cartão, pegar o seu DVD? Hoje eu não vou insistir muito no convite. Eu só vou lhe dar oportunidade. Se você quer, eu vou lhe esperar vir aqui na frente. Há mais alguém que não pegou ainda o seu DVD e quer ir pegar? Coloque-se em pé onde você está e vamos orar. Senhor Pai nosso, neste momento eu, como ministro do Evangelho, quero entregar estas pessoas nas tuas mãos. Estes teus filhos que vieram aqui à frente, que assinaram um cartão. Aqueles 60 que ontem à noite assinaram um cartão. Nosso Pai, já são mais de 70 pessoas que decidiram se entregar a Ti. Pessoas que estão se colocando diante dos Teus cuidados. Nosso Pai, a Tua palavra precisa continuar falando a outros corações e a outras vidas. Amanhã, traga-nos de volta para mais uma vez ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. São bênçãos que eu te peço no nome de Jesus. Amém.